Título 2º. Da estrutura universitária. Capítulo 1º. Da administração. Artigo 5º. A UEMS é administrada por seus órgãos colegiados e executivos. Parágrafo 1º. Os órgãos colegiados são os superiores e os auxiliares. Parágrafo 2º. Os órgãos executivos são os superiores, os da administração central e setorial, e os de assessoramento e apoio. Artigo 6º. São órgãos colegiados superiores. Inciso 1º. Conselho Universitário. 2º Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 7º. São órgãos colegiados auxiliares. Inciso 1º. Colegiados de cursos, 2º Conselhos Comunitários Consultivos, 3º Conselho e Comitês de Ética. Artigo 8º. São órgãos executivos superiores. Inciso 1º. Reitoria, 2ª Vice-Reitoria, 3º Pró-Reitorias. Artigo 9º. São órgãos executivos da administração central. Inciso 1º. Diretorias, 3ª Gerências de Unidade Universitária. Artigo 10. São órgãos executivos da administração setorial. Inciso 1º. Núcleos, 2º Coordenadorias, 3º Divisões, 4º Setores, v Centros. Artigo 11. São órgãos para assessoramento e apoio dos órgãos executivos superiores. Inciso 1º. Procuradoria Jurídica, 2º Assessorias, 3º Gabinete, 4ª Secretaria dos Órgãos Colegiados, v Escritório de Representação em Campo Grande, via Ouvidoria. Artigo 12. Os cargos e funções criados por lei poderão ser transformados em outros, desde que não resultem em aumento de despesa. Parágrafo único. A estrutura organizacional da UEMS, com a vinculação, especificação, subordinação, competências e atribuições dos órgãos, é aprovada pelo Conselho Universitário, conforme disposto no inciso 7º do artigo 30 deste regimento. Capítulo 2º. Dos órgãos colegiados. Seção 1ª. Do funcionamento dos órgãos colegiados. Artigo 13. Os órgãos colegiados têm regimento próprio, respeitadas as disposições legais que lhes forem aplicáveis. Artigo 14. Ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto, e neste regimento geral, os órgãos colegiados da UEMS funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros. Artigo 15. Os representantes dos docentes e discentes não poderão ser membros de outro órgão colegiado superior da UEMS. Artigo 16. Para efeito da participação percentual de docentes, junto aos órgãos colegiados superiores, serão considerados os docentes eleitos para aquela representação, e os que exerçam cargos de chefia de órgãos da UEMS, em decorrência de eleição para esse exercício. Artigo 17. É assegurada, nos termos legais, a participação nos colegiados de representantes docentes, na proporção de 70%. Parágrafo único. Sempre que o número de docentes não atingir o percentual de 70% na composição do Conselho Universitário, o reitor deverá convocar eleição, em que serão candidatos os ocupantes da carreira docente da UEMS, eleitos por seus pares. Artigo 18. Nas eleições para representação junto aos órgãos colegiados, os representantes serão eleitos com os respectivos suplentes, ressalvando o disposto no artigo 16 deste regimento. Parágrafo único. Nas eleições previstas neste artigo, não será permitido voto por procuração. Artigo 19.
As reuniões dos órgãos colegiados são convocadas, por escrito, pelo seu presidente, por iniciativa própria, ou atendendo a pedido de, pelo menos, um terço de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas, mencionando-se a pauta, objeto da convocação. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o prazo de convocação pode ser reduzido para 24 horas, e a indicação de pauta omitida, quando ocorrer motivo excepcional a ser justificado no início da reunião. Parágrafo 2º. Os órgãos colegiados superiores, em caráter excepcional, podem realizar reunião conjunta para deliberar. Artigo 20. O comparecimento às reuniões dos órgãos colegiados é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade do conselheiro. Parágrafo 1º. O comparecimento dos membros dos órgãos colegiados auxiliares é obrigatório ressalvando-se a preferência da ministração de aulas. Parágrafo 2º. Excetuados os membros natos, perde o mandato aquele que, sem motivo justificado, a critério do colegiado, faltar a mais de 2 reuniões consecutivas ou 4 alternadas do colegiado, ou tiver sofrido penalidade por infração incompatível com a dignidade universitária. Parágrafo 3º. Para os conselhos superiores e suas câmaras as faltas serão computadas cumulativamente. Parágrafo 4º. Ao membro nato dos colegiados superiores, que não puder comparecer à reunião, será facultada a designação por escrito de um representante. Não exercida essa faculdade, caberá ao presidente do conselho essa designação. Artigo 21. Na falta ou impedimento do presidente, ou de seu substituto legal, a presidência é exercida. Inciso 1º. No Conselho Universitário, e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo pró-reitor enquadrado na ordem de sucessão do reitor e do vice-reitor, estabelecida pelo Conselho Universitário. Inciso 2º. Nos demais órgãos colegiados, pelo membro mais antigo no magistério da UEMS, ou, em igualdade de condições, pelo mais idoso. Parágrafo único. Sempre que esteja presente a reunião de qualquer colegiado da UEMS, o reitor assumirá a presidência dos trabalhos. Artigo 22. As reuniões compreendem uma parte de expediente, destinada à discussão e aprovação da ata, e a comunicações, e outra, à ordem do dia, na qual são considerados os assuntos da pauta. Parágrafo 1º. Mediante consulta ao plenário, por iniciativa própria, ou a requerimento, pode o presidente inverter a ordem dos trabalhos, ou suspender a parte de comunicações, assim como dar preferência ou atribuir urgência a determinados assuntos, dentre os constantes da pauta. Parágrafo 2º. O regime de urgência impede a concessão de vista, ressalvado o exame do processo no recinto do plenário, e no decorrer da própria reunião. Artigo 23. Para cada assunto constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação, procedendo-se, em ambas, de acordo com a praxe seguida na condução dos trabalhos dos órgãos deliberativos. Parágrafo único. No processo de discussão e votação, participam somente os membros efetivos do órgão colegiado, podendo o presidente ou conselheiro relator ser assessorado por técnico ou convidado para esclarecimento do assunto, desde que autorizado pelo plenário, antes de iniciada a leitura do item correspondente. Artigo 24. As deliberações dos órgãos colegiados são tomadas pelo voto da maioria simples dos membros presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros, ressalvadas as disposições em contrário. Parágrafo 1º. A votação pode ser simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre que uma das duas outras não seja requerida e aprovada pelo plenário, nem esteja expressamente prevista, não sendo admitida a abstenção. Parágrafo 2º. Os presidentes de órgãos colegiados terão direito ao voto de qualidade nos casos de empate. Parágrafo 3º.
Nenhum membro de órgão colegiado pode votar nas deliberações que diretamente digam respeito a seu particular interesse individual, de seu cônjuge, descendentes, ascendentes ou colaterais, estes até o terceiro grau. Artigo 25. De cada reunião, lavrar-se-á ata, assinada pelo secretário que, após aprovação na reunião seguinte será subscrita pelo presidente, vice-presidente, prós-reitores e demais membros presentes representando, no mínimo, o quórum exigido pela pauta. Artigo 26. O reitor pode vetar resoluções dos órgãos colegiados superiores, na forma estabelecida no Estatuto e neste Regimento Geral. Artigo 27. Haverá uma secretaria para a coordenação e execução dos trabalhos dos órgãos colegiados superiores, a qual também compete orientar os presidentes e servidores encarregados do desenvolvimento dos trabalhos dos demais órgãos colegiados.